todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo de número 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos ler até o versículo de número 4. Glórias a Deus, né, meus irmãos, o nosso culto. Diz assim a palavra do Senhor: Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Amém? Meus irmãos, pode se assentar. Meus queridos irmãos, como é bom estarmos na casa do Senhor, estarmos juntos mais uma vez, estarmos em comunhão, né, uns com os outros, e se alegrando, né, por mais um culto de ceia do Senhor, aonde nós podemos refletir um pouco mais acerca da nossa vocação, do nosso chamado, da nossa vida espiritual, graças à morte do nosso Senhor na cruz do Calvário, que nos trouxe vida a todos nós, né? A todos aqueles que estão ainda crendo, né? Não aqueles que creram um dia apenas, né? Mas aqueles que continuam crendo, né? Porque há pessoas que, como eu já disse uma certa feita, que ele se apega a uma data específica de alguns anos atrás, quando ela diz assim: não, eu aceitei Jesus lá em 1900 e alguma coisa, e se apega àquilo, mas hoje às vezes a pessoa não está mais com aquele amor por Deus no coração. Então isso não adianta nada. O que adianta e o que de fato é estar crendo, né? É você sentir o mesmo que você sentiu, usando essa expressão sentir, né? Lá atrás, quando você aceitou a Cristo, você sente a mesma coisa hoje? Você está sentindo o mesmo amor, o mesmo desejo, a mesma vontade por Deus, assim como você sentiu lá atrás? Então isso é uma reflexão que nós devemos fazer, porque nós não podemos se apegar a uma data específica, mas se apegar a Jesus, não é isso? Se apegar a Cristo e amá-lo cada vez mais. Meus irmãos, entrando aqui no texto que nós fizemos a leitura, nós lemos o texto do apóstolo Paulo, nosso amado irmão Paulo, né? Como o próprio apóstolo Pedro fez essa referência a ele. Ele é amado mesmo, né, por todos, era amado naquele tempo, e nós o amamos também, porque, como o pastor disse, em tudo que ele escreveu, deixou para nós o seu legado, a sua vida com Deus. Isso é muito importante. Então, o nosso amado irmão Paulo, ele escreveu essa carta aos Coríntios,
Foram várias cartas, né? Não é nem só essas que estão na Bíblia, né? 1 e 2 Coríntios. Provavelmente teve mais algumas aos Coríntios mesmo, mas não foram encontradas. E nessa parte da segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele está tratando ali de falsos apóstolos, né? Falsos ensinadores do Evangelho ou falsificadores da palavra, que eram obreiros, eram pessoas que, após a saída de Paulo das igrejas, quando Paulo evangelizava e edificava uma igreja, Paulo ele saía, né, para poder ele implantar outras igrejas em outros lugares. E aí surgiam os falsos apóstolos ali, os falsos ensinadores que chegavam ali sorrateiramente no meio da igreja e faziam um estrago, né? Faziam um estrago porque eles até diziam, usando o nome de Paulo, foi Paulo que mandou nós aqui. Em outras ocasiões também, Paulo fala de cartas que chegavam nas igrejas, Paulo diz assim, como de nós. Então até isso os falsificadores falsificavam cartas e mandava para as igrejas para poder transtornar ali o evangelho e fazer com que a mensagem do evangelho fosse distorcida, para que as pessoas se perdessem na sua caminhada rumo ao céu. E então esse texto bíblico mostra Paulo explicando para a igreja e combatendo esses falsos ensinadores que estavam ali transtornando o caminho do Senhor. E ele até pede para a igreja suportar ele um pouco mais, porque Paulo já vinha com tantas cartas e vinha ali falando, né, ousadamente nas cartas acerca de como que devia ser o comportamento da igreja. Na primeira carta aos Coríntios, eu vou usar aquela expressão que a gente usa hoje, ele pegou pesado, né? Pegou pesado com os irmãos. Mas ele, nesse texto, ele vai dizer o porquê que ele fez tudo isso, né? E porquê que ele estava pegando pesado, né? Com a igreja de Corinto, não só com a igreja de Corinto, mas com todas as outras que ele enviou cartas. A resposta está no versículo de número 2, quando ele diz assim que é porque eu estou zeloso de vós. Eu estou zeloso em relação a vocês. Eu tenho zelo, cuidado, esmero. Eu sinto algo que me consome, que é um zelo que eu tenho por vocês. Até um texto bíblico também, que Paulo diz assim, olha, eu me gastarei. É um texto muito forte, é um dos mais fortes que eu cito assim, mas tem que ter coragem para falar esse texto, né? Ele diz assim, eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Aí a segunda parte que é mais forte, ele fala assim, ainda que amando vocês cada vez mais, eu seja menos amado por vocês. Misericórdia, irmãos. É fácil um negócio desse, irmãos? Eu chegar aqui em alguém e falar, irmão, eu te amo cada vez mais, o irmão falando para mim, não, mas eu te odeio. Não, mas eu te amo. Te amo mais ainda. Não, mas eu te odeio, eu não gosto de olhar para sua cara. Não pode acontecer isso, né? Só estou usando um exemplo. E eu dizer para ele, não, mas eu vou te amar mais ainda. Então esse é o cuidado de Paulo, o zelo que Paulo tinha pela obra do Senhor, pela igreja do Senhor. Então ele fala, eu estou zeloso por vocês, eu estou com zelo. E aí ele diz assim, que esse zelo que ele tinha no coração dele, na vida dele, e que ele estava demonstrando para a igreja, através do que ele estava dizendo, através das cartas que ele havia escrevido,
Ele diz assim, olha, tudo isso é um zelo de Deus. É um zelo de Deus. Eu sinto um zelo por vocês, é um zelo de Deus que eu tenho por vocês. Lá em Deuteronômio 4:24, está escrito assim, porque o Senhor teu Deus, Moisés que escreveu Deuteronômio, ele está dizendo, porque o Senhor, o teu Deus é um fogo que consome, é um Deus zeloso. Está lá na lei, ou na repetição da lei, né, que é Deuteronômio. Então veja que o zelo que Paulo está falando, que estava sentindo pela igreja, e que levou ele a fazer tudo o que ele fez pela igreja, a escrever tudo o que ele escreveu, até da forma como ele escreveu e falou, todas as suas palavras, as suas comparações, tudo que ele citou, ele está dizendo, é porque eu tenho um zelo de Deus no meu coração. Porque Deus é zeloso, Deus de vocês mesmos é um Deus zeloso. É um Deus que tem cuidado, esse amor, né, que gera isso, esse cuidado de Deus olhar para nós e ficar assim como diz, né, aí eu emendo aqui um outro texto bíblico, em Tiago 4:5, diz assim, o Espírito, não sabeis vós, né, lá está escrito assim, não sabeis vós que o Espírito que habita em vós tem ciúmes. Então esse ciúme, é evidente que não é esse ciúme humano, que é um ciúme, muitas das vezes, em alguns casos, prejudicial ao outro, porque as pessoas têm aquele ciúme doentio, né? Isso gera até tragédias, mas esse ciúme do Espírito, ele é o zelo de Deus por nós, pelo seu povo, pela sua igreja. Então Paulo está dizendo assim, que o zelo que ele tinha pela igreja era um zelo de Deus, era Deus que havia colocado no coração dele aquele zelo, aquele cuidado pela igreja. Isso nos mostra, amados irmãos, o quanto Deus se preocupa conosco. Usando esse termo humano também, né, que Deus se preocupa conosco, que Deus ele está preocupado com cada um de nós, com cada atitude que nós temos tomado. E ele vai fazer o quê? Quando ele vê essa situação, quando o Espírito que habita em nós, ele sente ciúme de nós, devido às nossas atitudes, devido às nossas escolhas, muitas das vezes, então ele vai usar até alguém, e normalmente é o pastor, né, nosso pastor, para poder falar isso para nós, como Paulo estava ali sendo usado por Deus para poder dizer para a igreja isso, que Deus é um Deus zeloso, e que Deus estava colocando no coração dele o cuidado pelaquela igreja, precaução, e Paulo estava ali como alguém que colocando ali cercas, né, usando um sentido figurado, colocando ali cercas, colocando barreiras ali para que a pessoa não sofresse algum tipo de problema e não perdesse, né, o principal, que é a salvação da nossa alma. E aí, meus irmãos, ele diz assim, então, que eu estou zeloso por vocês. Estou zeloso, eu sinto um zelo que me consome o meu coração por causa de vocês, até porque, agora eu estou acrescentando aqui, dentro do que está escrito aqui em todo o capítulo, porque Paulo sabia que havia ali pessoas que estavam atrapalhando a obra, então Paulo estava dizendo, olha, porque eu sei que entre vocês tem pessoas aí que estão transtornando a mensagem correta da salvação, a mensagem que foi dada para vocês, a mensagem que foi dada para vocês, para que vocês se parecessem mais com Jesus, a mensagem que leva vocês a ter a aparência de Cristo, para que vocês sejam como Jesus.
e vivam na simplicidade de Cristo, do Evangelho. Então eu estou temendo que vocês percam essa simplicidade que há em Cristo Jesus e que eu ensinei para vocês e que vem através da compreensão do Evangelho de Cristo. E aí ele diz algumas outras coisas que é muito forte para a nossa vida. Ele diz: porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então esse zelo que Paulo tinha, Paulo estava aqui explicando o porquê desse zelo. Ele estava dizendo: olha, eu estou como alguém que está preparando vocês, porque haverá um casamento. Haverá um casamento, porque assim, usando essa linguagem figurada, nós ainda estamos como se tivéssemos no noivado, né? No noivado. A gente sabe que o noivado, ele vem antes do casamento. Usando a nossa cultura de hoje, não era daquela época, mas usando de hoje. Então a pessoa que faz um noivado, ela está ali, ainda ela não pode estar fisicamente, né, com a outra pessoa, cada um na sua casa ainda. E só depois do casamento que a pessoa ela vai para a casa do noivo. E até isso é interessante, porque normalmente é o noivo que arruma a casa, né? Então os irmãos que querem casar aí, né, meus irmãos? Vocês vão, né, Mateus, né? Já vai. Porque é a noiva que vai para a casa do noivo, né? Não é o contrário, né, irmão? Senão fica estranho, né? É claro que hoje, eu estou brincando, é claro que hoje, se uma moça tiver, né, uma casa já, pode ir para a casa dela depois, né? Porque casar, né? Mas normalmente é para a casa do noivo. Então Paulo está falando que haverá esse casamento, que é o arrebatamento da igreja. É o dia em que a igreja ela vai de fato para a casa do noivo, ela vai para os braços do noivo, vai para a tenda do noivo, né, que é o céu, né, a nossa morada eterna, onde nós vamos, inclusive a Bíblia até fala sobre as bodas do Cordeiro, que é festa, né? Bodas, eu não sei nem como é que fala exatamente, acho que é bodas que fala, né? Bodas do Cordeiro, é a festa de casamento. A Bíblia até fala que vai durar, né, 7 anos. Então, veja como que haverá esse casamento. E quem que é a noiva de Cristo, irmãos? A igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a esposa, seremos a esposa do Cordeiro. Então nós somos. E aí Paulo está dizendo aqui que ele está preparando essa esposa, essa noiva, que ela está já compromissada com o seu noivo. Porque, irmãos, nós temos um compromisso com Jesus. Aqui nós temos o sangue, né, que a Bíblia diz assim, que é o sangue da nova aliança, do novo pacto, da aliança que nós fizemos com o Senhor. O dia em que eu decidi, que eu criei no Evangelho, acreditei, entreguei a vida a Ele, né, o pastor sempre fala sobre essa questão de entregar a vida, né, que não tinha vida, na verdade, né, tá todo mundo morto, mas quando nós entregamos para Jesus, a gente fez uma aliança com Ele. É como se Ele tivesse colocado um anel no nosso dedo. Falou: você tem um compromisso comigo a partir de agora. Então nós somos compromissados. É por isso que até nós falamos sobre o Espírito Santo ter ciúme. Porque se nós compararmos em termos humanos, a gente não tem ciúme da nossa amada, né? Eu tenho da minha esposa, né?
Até hoje eu perguntei para ela um negócio, ela falou, eu sei porque você perguntou esse negócio, né? Então, é aquele ciúme, porque porque é nosso, é uma aliança que nós temos. Então Deus e a igreja é a mesma coisa, e Cristo é a mesma coisa, a gente tem uma aliança com Ele. Todas as vezes que nós participamos aqui, nós assentamos à mesa e pegamos ali o pão e o sangue, nós estamos demonstrando isso. Olha, eu tenho compromisso com Deus. Nós temos compromisso com o Senhor. Precisamos de uma aliança. E aí, por conta disso, nós vamos depois nos casarmos com esse noivo, que é Jesus. É o nosso Senhor, nosso amado. Então, Paulo está dizendo, olha, eu estou zeloso por vocês e eu estou como alguém que está preparando vocês. Tudo que eu falei para vocês, as exortações que eu falei, as palavras que eu falei para vocês, tudo que eu falei para vocês é porque eu estou preparando vocês. Vocês estão sendo preparados para o grande dia. Porque, irmãos, nós não somos daqui da terra. Nós somos do céu. Nós somos cidadãos do céu. A Bíblia já diz isso por antecipação. Em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, Paulo fala, olha, porque a nossa cidade está no céu, donde também nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo, o qual vai transformar o nosso corpo abatido. Então, irmãos, nós estamos de passagem. O apóstolo Pedro também fala que nós somos peregrinos e forasteiros na terra. Isso significa, irmãos, que nós estamos passando por essa terra e vamos chegar ao encontro do nosso noivo e vamos nos casar com ele e viveremos para sempre com ele, na casa dele, porque ele diz lá em João 14, ele fala assim, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Glória a Deus. Então ele fala isso para nós. Por quê? Porque Jesus, eu até posso usar uma linguagem humana, Jesus ele sente falta de nós no sentido de estarmos com Ele. Eu sei que Ele está aqui. Ele está na minha casa, Ele está na nossa vida. O Espírito Santo habita em nós, mas no sentido assim de estar presente mesmo, de lugar. Jesus ele não vê a hora de nós chegarmos lá, irmãos. Porque o noivo, ele quer a noiva, irmão. Você não quis a sua noiva? Você quis, eu quis. E é a mesma coisa, aquela ansiedade para chegar o dia. Então Jesus, ele não vê a hora de pegar nas nossas mãos e dizer aquilo que está escrito, né? Vinde, benditos de meu Pai, e possui por herança aquilo que está reservado para vocês desde a fundação do mundo. Então é por isso, irmãos, que Paulo está dizendo, eu estou zeloso, porque eu não quero que vocês percam isso. Eu não quero. O pastor não quer, nós não queremos que nós percamos esse encontro com o noivo, esse casamento. Ele não quer que nós percamos isso. Então ele está dizendo, eu estou com zelo de vocês, eu estou com zelo, tudo que eu falei não foi para machucar vocês. Embora se machucou vocês, é porque vocês precisava acontecer isso. Mas eu não quero destruir vocês. Eu quero edificar vocês, eu quero que vocês compreendam isso, que tem uma data marcada para um casamento. Jesus, ele está dizendo assim, Jesus me chamou para preparar vocês e eu tenho que honrar esse compromisso. Não tem jeito. Paulo ainda fala, em outra ocasião ele fala, olha, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra em mim a minha carreira, o ministério que o Senhor me deu. Então eu fui chamado por Deus, eu fui colocado por Deus aqui
para dizer para vocês, para preparar vocês para ter esse encontro. Então eu estou com esse zelo no meu coração. E aí, amados, ele fala, e ele está aqui, eu até comparo também, eu pensando nisso, antigamente, quando uma rainha ia se apresentar diante do rei, e aí nós temos o exemplo de Esther, né? Quando ela foi se apresentar, ela ficou 7 dias ali se preparando, né? Então, ela foi ali escolhida, mas ela já não foi colocada lá na presença do rei. Está aí a rainha. Não tem aquele período que ela foi preparada, ela ficou ali nos perfumes, né? Nos óleos, em tudo aquilo que era digno de uma princesa, né? E então ela foi perfumada, né? E aí Paulo até fala que nós somos o bom cheiro de Cristo, né? Então, da mesma forma, nós estamos aqui sendo perfumados, né? Com esse perfume, para que a gente se apresente diante do Senhor. Então, normalmente era um eunuco que cuidava dessa parte, né? E ele era o responsável, então, para cuidar da noiva. Então, veja que o eunuco ele já era eunuco porque ele não tinha interesse na noiva e nem podia ter. Então, Paulo está aqui dizendo, como eunuco, eu não tenho interesse em vocês, eu não estou aqui porque eu quero ganhar alguma coisa de vocês, não quero nada de vocês, não. Se vocês quiserem dar alguma coisa ao pastor, você pode dar, tá, irmãos? Assim, você pode dar, à vontade, presente. Eu não estou dizendo nesse sentido. Eu estou dizendo que Paulo, naquela época, e um pastor hoje que é sério, ele não está preocupado com isso. Ele está porque ele é um eunuco de Deus, ele não tem interesse nenhum na noiva, ele só está ali para perfumar ela, porque ele tem que apresentar ela lá. Então, amados irmãos, aí ele fala como uma virgem pura a um marido. Então ele está dizendo, eu vou apresentar vocês como uma virgem. Você sabe que virgem é uma pessoa que nunca teve, né, nenhum tipo de relação. Então, a igreja, ela precisa ser virgem, irmão. A igreja, espiritualmente falando, ela não pode, eu vou usar um termo aqui, irmãos, com todo respeito, mas ela não pode ser prostituta. Não pode. Porque Jesus não vai casar com prostituta. Não vai casar. Tem que ser pura. Tem que ser virgem. Tem que lembrar da aliança que tem com Deus. Diante dos assovios, né, do mundo, né? Porque o mundo assovia para a igreja. Vem aqui. Vem curtir aqui, comigo. Aí você não. Eu estou sendo preparada. Porque eu tenho compromisso com o noivo. Eu não posso trair ele. Aí ele fala assim, irmãos, mas eu temo. E esse temo aqui não é temor, é medo mesmo. Ele fala, eu tenho medo. Eu estou com medo. Porque assim como a serpente, ela enganou Eva. Vocês conhecem a história da serpente, que ela foi lá na Eva, e ela foi lá, é assim, assim, assim. E aí a Eva deu ouvido para a serpente e aconteceu tudo o que aconteceu. Então Paulo, ele usa o termo, ele usa a figura da serpente, do fato da serpente, lá no jardim, para dizer, olha, eu temo, porque assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, porque o inimigo, irmãos, ele é astuto demais, ele é sagaz, ele não é bobo. Tinha um pregador que ele sempre falava assim, toda vez que ele falava, ele dizia assim, o diabo é um cachorro banguelo. Eu não sei aonde que ele leu isso. Até hoje eu estou procurando para ver se eu acho que a Bíblia fala que o diabo é um cachorro banguelo. Ele não é, irmão.
Pelo contrário, a Bíblia fala até e compara ele, dizendo: olha, ele está como um leão. Ele está buscando a quem ele possa tragar. Então, meus irmãos, por isso que Paulo está aqui, com o coração a mil, dizendo: olha, gente, vamos tomar cuidado. E aí ele continua dizendo: olha, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Irmãos, Jesus é tão simples demais. O Evangelho é simples demais. O Evangelho não é como os gnósticos, né? Que aqui teve um tempo da igreja que tinha um tal dos gnósticos, que eles ficavam pregando lá o conhecimento, e que a pessoa tinha que buscar um conhecimento assim acima da média, porque assim ele ia ser o iluminado e tal. E o Evangelho é simples. Quando Paulo pregou lá em Atos 16, e o carcereiro lá perguntou, caiu lá aos pés dele: o que eu faço para me salvar, Paulo? Ele falou: crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e vai ser salvo você. E se você levar a palavra lá para sua casa, vai ser salvo a sua casa também. Então é simples, irmãos. É muito simples. Então Paulo está dizendo: olha, eu estou com medo, porque eu sei o que está acontecendo entre vocês. E eu estou com medo de que vocês se apartem dessa simplicidade que é servir a Jesus. Amados, eu termino aqui e eu quero dizer para vocês também: não vamos permitir que essa serpente ela nos afaste dessa simplicidade que é servir a Jesus Cristo. Não vamos permitir isso. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.